Vamos então passar à segunda parte desta nossa reunião, uma segunda audição ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira, que tenho todo o gosto em saudar e agradecer a sua disponibilidade. Presumo que já está em linha connosco. Pode confirmar, por favor? É verdade, estou em linha. Espero que esteja a ser bem ouvido. Sim, senhor, estamos a vê-lo e a ouvi-lo muito bem. Apenas para renovar os meus agradecimentos, como tive a oportunidade de dizer no início desta audição, esta comissão decidiu ouvir todos os senhores deputados, já ouvimos todos os grupos parlamentares, começámos naturalmente pelos deputados que são relatores sobre as questões mais diretamente ligadas ao MFF, que estavam muito na ordem do dia no momento em que iniciámos estas audições. E agora procuraremos, paulatinamente, ouvir todos os deputados, porque pensamos que isso é muito útil, reciprocamente, para nós, deputados da Comissão de Assuntos Europeus, conhecermos mais de perto o trabalho e o pensamento de cada um dos nossos representantes no Parlamento Europeu e, ao mesmo tempo, permitir aos eurodeputados que conheçam os membros da Comissão de Assuntos Europeus, até porque isso pode facilitar no futuro até alguns contactos informais se necessário. Assim sendo, eu daria, nos termos da grelha de tempos que temos disponível para esta audição, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, disporá de 10 minutos, cada um dos senhores deputados disporá, cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos, que girará da forma que entender, com resposta imediata de igual tempo. Eu voltaria a apelar a todos para o rigoroso cumprimento dos tempos, porque quando há uma infração num primeiro orador, eu serei obrigado a ser igualmente condescendente com todos os demais. E a experiência demonstra-nos, e esta última audição confirmou-nos, que o tempo desliza sempre cerca de 15 minutos. Ou seja, a grelha tal como está prevista demorará 70 minutos e normalmente nós prolongamos sempre por mais 15 ou 20, o que não abona muito a meu favor, enquanto presidente e disciplinador dos tempos, mas também não abona a favor de cada um dos intervenientes, há que confessá-lo também. E para não perdermos mais tempo, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, a palavra é sua, por 10 minutos, para nos pôr a sua perspectiva sobre a temática e a realidade europeia e sobre o próprio trabalho que desenvolve no Parlamento. Faz favor. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, é um gosto revê-lo, e também todos os senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, a que aliás tive a honra de pertencer também. Esta é uma audição com tema livre sobre a atualidade europeia e, portanto, eu tive que fazer uma escolha, dadas as limitações de tempo, até porque as minhas responsabilidades neste momento no Parlamento Europeu são amplas e diversificadas. Eu sou vice-presidente do Parlamento Europeu, como sabem, pertenço também à chamada estrutura de coordenação para o acompanhamento das negociações com o Reino Unido, na sequência do Brexit, e depois integro as comissões de assuntos constitucionais, de economia e ainda a Comissão de Comércio Internacional, e como suplente, mas com várias responsabilidades também relevantes. De forma que, impondo-se escolher, a minha proposta é fazer uma breve nota informativa sobre o funcionamento do Parlamento Europeu neste período de crise e depois abordar 3 temas políticos. As relações com o Reino Unido, que estão a chegar a uma fase crítica. Em segundo lugar, o impacto da decisão do Tribunal Constitucional alemão na resposta económica à crise e no papel do Banco Central Europeu. E, em terceiro lugar, uma referência ainda à Conferência para o Futuro da Europa. No que diz respeito ao funcionamento do Parlamento Europeu, eu estava longe de imaginar, quando fui eleito para vice-presidente, que iria integrar o Bureau do Parlamento numa altura em que esta instituição enfrentaria um dos seus maiores desafios ao longo da sua história. Porque é evidente, todas as instituições tiveram que se adaptar às circunstâncias da pandemia, a Assembleia da República também, como aliás estamos a provar hoje mesmo,
Mas a verdade é que, para o Parlamento, que é europeu, esses desafios são muito maiores. Com deputados retidos nos seus países de origem, sujeitos às medidas de confinamento as mais diversas na sua extensão e no seu calendário, com encerramento de fronteiras, ligações aéreas interrompidas, enfim, um sem número de problemas. A verdade é que nós conseguimos manter o Parlamento perfeitamente operacional. O Parlamento Europeu nunca deixou de exercer as suas funções políticas e legislativas, conseguiu fazer reuniões de comissões e de plenário, não apenas por este sistema das videoconferências, mas assegurando também a tradução simultânea em pelo menos meia dúzia de línguas para cada reunião, o que foi um desafio tecnológico bastante grande. E também foi possível fazer votações remotas à distância, com os deputados a partir de suas casas, com uma interpretação muito extensiva e excepcional das nossas regras processuais, de maneira a que até as medidas de emergência que a União Europeia precisou de adotar pudessem ser aplicadas pelo Parlamento Europeu. Depois gostaria também de informar os senhores deputados que o Parlamento Europeu adotou, ao longo deste período de crise, uma série de medidas de solidariedade concreta com as populações que derivaram do facto de termos tomado consciência que havia, durante este período, uma subocupação dos edifícios, dos meios do Parlamento, nas cantinas, dos meios de transporte, e, portanto, nós estamos a distribuir 1000 refeições por dia aqui em Bruxelas, mais 500 no Luxemburgo e 500 em Estrasburgo. Instalamos um centro de acolhimento para mulheres sem abrigo aqui em Bruxelas. Em Estrasburgo instalamos centros de testes e de rastreio para a Covid-19 e, portanto, adotámos uma série de medidas de solidariedade que eu penso que são importantes e que devem ser registados. Agora, quanto aos 3 temas políticos que eu queria mencionar. Primeiro, as relações com o Reino Unido. Bom, também aí o Parlamento Europeu teve que se adaptar, porque o Brexit aconteceu a meio do mandato e, na base de um relatório que eu tinha apresentado na legislatura anterior, foi estabelecido um sistema automático de recomposição do Parlamento e, portanto, os deputados que não tinham sido eleitos ainda foram automaticamente considerados os eleitos, os seguintes nas listas. Este processo de transição promoveu-se com grande tranquilidade e segurança. Hoje o Parlamento Europeu viu a sua dimensão reduzida de 751 deputados para 705. O Parlamento viu também, consequentemente, alguma recomposição dos seus grupos políticos. Manteve-se, no essencial, a relação de forças, com uma única exceção, apesar de tudo, passou um pouco despercebido em Portugal, mas é um facto, o grupo político da extrema-direita ultrapassou em dimensão o grupo dos Verdes e tornou-se hoje o 4º maior grupo político do Parlamento Europeu. O PP continua maior, os socialistas o 2º maior, os liberais ou o Renew Europe são ainda o terceiro grupo, embora com um pouco menos de expressão, mas ali na 4ª posição houve uma ultrapassagem e o grupo da extrema-direita ultrapassou o grupo dos Verdes. Depois o Parlamento Europeu criou, na sequência daquilo que já tinha, que era um grupo de acompanhamento do Brexit, criou um grupo de coordenação para o acompanhamento das negociações com o Reino Unido e é onde o Sr. Barnier vem prestar contas do andamento das negociações. E como é que estamos nesta altura? Estamos mal, para dizer a verdade. A situação é esta. A Comissão Europeia apresentou um texto completo de acordo, o Reino Unido apresentou um conjunto de textos mais dispersos e isto traduz uma primeira grande divergência no que diz respeito à estrutura jurídica que vai ser negociada. Isto é apenas um acordo ou são vários acordos parcelares? O Reino Unido rejeita a existência de um conjunto de disposições horizontais e, portanto, há uma divergência substantiva em relação à própria arquitetura jurídica daquilo
Depois há divergências substantivas muito relevantes. Em particular, no que respeita a 2 pontos, à questão do level playing field, porque a ambição de zero tarifas, zero cotas e zero dumping implica realmente que se mantenham padrões de proteção ambiental, social e laboral e também que as regras de ajudas de Estado e de concorrência não permitam distorções e permitam salvaguardar uma relação de integração económica ainda muito intensa como aquela que se ambiciona. O Reino Unido rejeita isso e, portanto, temos aí um problema sério nas negociações. O segundo ponto que é motivo de divergência é o relativo às pescas, porque o Reino Unido pretende afirmar a sua soberania sobre as águas, a Comissão Europeia partia de uma procura de defesa do status quo em relação à utilização das águas para efeitos de pesca e, portanto, neste momento é muito pouco claro qual vai ser a landing zone desta negociação. A Comissão Europeia está disponível para aceitar uma avaliação anual de estoques, mas quer de todo evitar uma negociação anual de cotas de pesca por espécie, que seria verdadeiramente infernal nestas circunstâncias. Não há nenhuma ideia de como é que isso pode ser resolvido e muito menos dentro do prazo existente. Gostava também de sublinhar que nós temos ainda um outro problema que diz respeito à implementação do acordo de saída, quer no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, quer em particular no que diz respeito ao controle fronteiriço no Mar da Irlanda, em razão ao qual o Reino Unido tem feito declarações contraditórias e, portanto, não há nenhuma garantia de que esse compromisso vá plenamente ser cumprido. Vamos ver, está previsto que no mês de junho ocorra a 4ª ronda negocial, nestas circunstâncias difíceis de videoconferência, e depois ocorrerão a Conferência de Alto Nível, o Conselho, onde decisões têm de ser tomadas sobre a questão da extensão do período negocial. O Reino Unido não quer ouvir falar nisso, mas a verdade é que também não tem dado os passos necessários para tornar viável um entendimento dentro do prazo que está fixado, isto é, dentro do período de transição que se prolonga até ao final deste ano. Depois, uma nota sobre a questão do Tribunal Constitucional Alemão, porque eu penso que é muito importante esta decisão. Ela é inaceitável e é duplamente perigosa do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Ela é inaceitável porque ela põe em causa a competência exclusiva do Tribunal de Justiça Europeu para decidir sobre o exercício válido de competências por parte das instituições europeias, isto é, saber se elas cumpriram os seus mandatos e os limites dos tratados. Isso é posto em causa e, ao ser posto em causa, gera 2 problemas. Um problema político de primado do direito europeu, um problema de unidade da ordem jurídica europeia. Qualquer tribunal nacional poderia aceitar-se este princípio, pôr em causa a validade das decisões das instituições europeias, ainda que confirmadas pelo Tribunal de Justiça Europeu, e, portanto, isso é um problema político de primeira grandeza para a construção europeia. E depois tem problemas económicos evidentes, porque, embora a decisão diga respeito ao programa de compra de ativos de 2015, de facto é uma decisão que, em primeiro lugar, ameaça a independência do Banco Central Europeu e a sua autonomia em relação à definição da política monetária, porque sujeitar a complexas indicâncias de proporcionalidade todas e cada uma das decisões e a sua manutenção ao longo do tempo, evidentemente que suscita toda a espécie de subjetividade e tornaria, de facto, impossível a condução da política monetária. E realmente o que está em causa é uma captura, uma tentativa de captura do Banco Central Europeu
por parte das instituições políticas alemãs, o que é certamente preocupante. E depois tem uma outra consequência económica, que é condicionar o contributo que é fundamental do Banco Central Europeu para a resposta económica à crise, em particular porque, embora esta decisão apenas diga respeito ao Programa de Compra de Ativos de 2015, nos seus pressupostos ela atinge a forma como está desenhado o Programa de Compra de Ativos que agora o Banco Central Europeu avançou para contribuir para a resposta à crise. Ora, nós precisamos de um Banco Central Europeu ativo e é, portanto, certamente muito preocupante que possa haver sequer a dúvida de que a famosa expressão do Mário Draghi, de que faria whatever it takes, tudo o que for preciso para salvar o euro, que realmente significa isso literalmente, tudo o que for preciso, e, portanto, para isso é preciso que todos os meios possam estar disponíveis. Senhor Deputado, estamos a ouvi-lo com todo o interesse e custa-me até interrompê-lo, mas já ultrapassou o seu tempo. Peço que conclua, por favor. Vou ficar por aqui. Em relação à Conferência para o Futuro da Europa, podemos, porventura, voltar a ela a propósito das questões dos senhores deputados. Muito obrigado. Certo. Certamente. Muito obrigado, senhor eurodeputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para colocar as suas questões através da senhora deputada Isabel Rodrigues, a quem cumprimento também. Obrigada, Sr. Presidente. Novamente dou bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma muito especial o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, a quem agradeço muito a sua exposição inicial. Também eu tive pena que o seu tempo tivesse acabado, porque estava a ouvi-lo com redobrado interesse. Senhor Deputado, esta semana nós conhecemos a proposta apresentada pela França e pela Alemanha e que foi, de um modo geral, saudada por todos, com exceção dos países ditos frugais. Da parte do Partido Socialista também olhamos para esta proposta como uma iniciativa muito positiva, porque ela interpreta a solidariedade europeia numa dimensão que nos parece importante, que é, por um lado, o reconhecer da dimensão da crise e dos seus efeitos, e, por outro, a necessidade de uma resposta conjunta e inovadora para estes tempos tão difíceis que a Europa atravessa. E há um outro aspecto também que relevamos, que é o facto de ela apontar para que o plano de recuperação seja especialmente dirigido aos sectores e às regiões mais afetadas, constituindo-se como um elemento propulsor da resiliência, mas também da convergência e da competitividade, sendo que a convergência terá sido profundamente abalada por estes tempos. Esta questão é muito importante, particularmente no contexto difícil das regiões ultraperiféricas. Eu fui eleita à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral dos Açores, compreenderá esta referência especial que faço, e o nosso entendimento de que a resposta europeia à crise não poderá deixar de ter em conta as especificidades de todas as regiões, mas também das regiões ultraperiféricas, e o agudizar das circunstâncias difíceis que elas já enfrentavam e que são aliás reconhecidas no contexto europeu. Até porque, para salvaguardar a saúde das pessoas e o Serviço Regional de Saúde, foi preciso adotar medidas que tiveram impactos imensos na economia e por essa via também a nível social, aliás, como aconteceu um pouco por todo o lado. A verdade é que, olhando para a Europa, nós vemos que todos são atingidos, mas, como se tem dito, as consequências estão longe de ter a simetria que tem a abrangência da crise provocada pela Covid. E uma das questões que nos preocupa é a necessidade de definir critérios no acesso aos fundos
que, inclusivamente os do Fundo de Recuperação, que atendam a estas diversas realidades e que, sendo necessário, e concordamos com isso, conjugar a resposta à crise com a transição verde e com a transição energética, que não deixe de ter sido em conta o esforço que antes da crise muitos Estados-membros e muitas regiões realizaram nestas duas matérias. Preocupa-nos também a questão das desigualdades que se agudizaram durante este período, a questão da educação e da qualificação como o mecanismo mais eficaz que conhecemos de combate à pobreza está no centro destas preocupações, e também a questão das desigualdades de género. Ou seja, o nosso entendimento é de que, na resposta que a Europa dará à crise, não pode deixar de atender ao trabalho que já era necessário antes fazer para continuar a combater estas desigualdades e que terá certamente de ter que ser intensificado em função das consequências que tudo isto teve. Faria ainda também uma referência à questão da política agrícola. A agricultura é um dos sectores onde a questão da transição verde é central, sendo que pode também beneficiar e muito das potencialidades que a transição digital pode representar para esta atividade. Fazendo uma ponte com aquilo que o senhor deputado referiu relativamente à proposta, à decisão do Tribunal Constitucional alemão, e tendo presente esta proposta que foi apresentada pela França e a Alemanha, eu pedia-lhe que nos dissesse como é que lê esta proposta à luz dessa decisão. A outra questão que lhe perguntava é o que é que podemos esperar do Parlamento Europeu quanto ao empenhamento na defesa da resposta adequada a estas preocupações que lhe coloquei, relativamente à política de coesão, à política agrícola comum, mas também no combate às desigualdades, sem o qual não nos parece que será possível sair desta crise trilhando o caminho para o qual a Europa foi idealizada pelos seus fundadores, que é um caminho que pugna pela solidariedade e pela coesão e pela convergência entre todas as regiões e todos os cidadãos da União Europeia. E eram estas as questões sobre as quais eu gostava de ouvir particularmente, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar connosco. Muito obrigado, senhora deputada. E, sem mais delongas, dou a palavra ao senhor deputado Pedro Silva Pereira para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, pelas suas questões. O Parlamento Europeu vai ter uma sessão extraordinária no próximo dia 27, esta próxima semana, onde a Presidente da Comissão Europeia irá apresentar finalmente a sua proposta, que é uma proposta para o Plano de Recuperação da Economia e também uma proposta para o quadro financeiro plurianual para os próximos anos. Grande expectativa, portanto. A proposta franco-alemã de que a senhora deputada falava é um contributo para este debate e para estas iniciativas políticas, e eu creio que é um contributo francamente positivo. A senhora deputada mencionava que há resistências, em particular do chamado grupo dos frugais, mas eu gostaria de começar por sublinhar este ponto que me parece muito importante. O grupo dos frugais já não é o que era. Porque a partir do momento em que a Alemanha subscreve uma proposta que envolve emissão de dívida pela Comissão Europeia, garantida pelo Orçamento Europeu, mas não apenas isso, transferidos os recursos financeiros para os Estados por via de subvenções e não de empréstimos,
então verdadeiramente nós temos aqui uma total mudança de campo da parte da Alemanha. Enfim, total talvez seja um bocadinho exagerado ou otimista, mas de todo modo não há dúvida de que a Alemanha neste momento faz parte do grupo daqueles que defende uma resposta mais solidária à crise e, portanto, eu penso que isso é uma excelente notícia para o equilíbrio de forças no Conselho. Depois vejo também que há alguns países, em particular talvez a Suécia, que é apresentado como ainda integrando o chamado grupo dos frugais, foi bastante prudente na sua reação à proposta franco-alemã e disse que precisava de aguardar para ver o quadro final da proposta da Comissão Europeia antes de se pronunciar, o que sinaliza que também ali pode haver uma oportunidade para reforçar o apoio político a uma solução de maior solidariedade. Eu creio que a proposta que a Comissão vai apresentar precisa de superar dois testes. O teste da credibilidade e o teste da solidariedade. O teste da credibilidade porque realmente não pode assentar numa pura engenharia financeira e a proposta franco-alemã já sugere que essa preocupação é tida em conta. E, em seu lugar, o teste da solidariedade, que tem que ver com muitas das preocupações que a senhora deputada manifestou em relação ao combate à divergência, às desigualdades, à pobreza. Isso precisa de fazer parte da agenda e a atenção às regiões ultraperiféricas, evidentemente, também. Também é preciso ter presente que a Comissão não vai apenas apresentar o plano para a recuperação da economia, vai apresentar o quadro financeiro plurianual. E, portanto, as preocupações com a política de coesão e a política agrícola, que já existiam em relação a propostas anteriores, precisam ter uma resposta à altura das circunstâncias. E, portanto, eu espero bem que a proposta que a Comissão vai apresentar signifique um salto qualitativo em relação às propostas anteriores que estavam em cima da mesa. Uma nota final para a questão que colocou sobre a articulação entre a intervenção do Tribunal Constitucional Alemão e este plano de recuperação da economia e a proposta franco-alemã, para dizer o seguinte: a ligação entre uma coisa e outra é muito implícita, mas muito importante. Evidentemente, o Banco Central Europeu não é ele que apresenta o plano de recuperação da economia, não é parte interessada, em certo sentido, neste plano, exceto na medida em que, quanto mais forte e robusto for o plano de recuperação da economia, menos se pedirá da política monetária. Mas há uma ligação implícita muito importante. É que é preciso saber qual é a atitude que o Banco Central Europeu vai tomar no apoio à emissão de dívida pela Comissão Europeia. Quer dizer, saber se o Banco Central Europeu vai estar disponível, pelo menos no mercado secundário, para adquirir os títulos de dívida adquiridos pela Comissão Europeia. Isso contribuiria muito para dar solidez a este plano de recuperação da economia, para baixar os juros, e, portanto, nós precisamos também aí do Banco Central Europeu, e eu espero, portanto, que seja possível superar estas resistências jurídico-constitucionais na Alemanha para que o Banco Central Alemão e o Banco Central Europeu desempenhem o papel que é preciso para dar total força a este plano de recuperação da economia. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira. Cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado António Lima Costa. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados presentes nesta audição e, em especial, o Sr. Eurodeputado e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira. Eu escolhi para tema da minha intervenção a questão orçamental e as suas repercussões práticas em Portugal e, repetindo o enquadramento já aqui feito, os custos económicos desta pandemia são incalculáveis para a Europa e para todos os Estados-membros, sem exceção. As diferenças entre países na capacidade de resposta à crise colocam, inclusivamente, em causa o pilar fundamental do projeto europeu, que é o mercado único, e em face do impasse que se gerou na resposta coletiva da Europa, esta semana finalmente começou a desatar-se o nó com a proposta franco-alemã de criação de um fundo de recuperação de €500 bilhão, financiado com dívida comum e para financiar os Estados-membros, pelo menos numa parte, através de subvenções a fundo perdido. Mas, em contrapartida, o que é dito é que esse fundo será destinado aos setores económicos mais penalizados, mas, sobretudo, aos Estados-membros mais afetados pela pandemia. Ora, se Portugal, por um lado, não fez milagre nenhum no combate à Covid-19, contrariamente ao que o Governo
faz constar, Portugal está na metade dos piores da Europa em número de infectados e de mortos. Por outro lado, é verdade, de facto, que não vivemos uma situação tão dramática como Itália, Espanha ou Bélgica. E por isso, não sendo Portugal dos mais afetados pela pandemia, gostava que o Sr. Eurodeputado nos desse a sua perspectiva sobre esta eventual dificuldade de acesso ao Fundo de Recuperação numa dimensão adequada e o que se pode fazer para defender os interesses nacionais neste aspecto. Uma possibilidade de ultrapassar esses constrangimentos que o PSD defende, aliás, seria canalizar verbas do Fundo de Recuperação num montante expressivo para a política de coesão, por um lado porque é um instrumento que está já no terreno e por outro lado pela sua flexibilidade, a sua capacidade de adaptação de medidas em função dos problemas específicos de cada região e de cada setor económico. Isso seria tão mais importante quanto no que respeita ao quadro financeiro plurianual. Os países contribuintes líquidos vêm afirmando que não aumentarão o seu nível de comparticipação e por isso não entendemos as afirmações muito otimistas de alguns membros do Governo de que, em consequência da pandemia, tudo está encaminhado para se manterem pelo menos os mesmos valores do atual quadro no que respeita a duas políticas fundamentais para Portugal, a política de coesão, e o Fundo de Coesão em particular, e a política agrícola comum. A não ser que esses responsáveis políticos se refiram à manutenção dos mesmos valores a preços correntes, e isso seria um truque que não deixaríamos passar em claro. Os mesmos valores terá de ser a preços constantes, obviamente, e pedi ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira que se pronunciasse sobre esta questão também em particular. Por último, sabendo-se que em Portugal o investimento público depende em mais de 80% dos fundos europeus e quer o Fundo de Coesão, quer os fundos da PAC, são fundamentais para termos um país mais desenvolvido, claro, mas sobretudo são vitais para termos um país mais coeso territorialmente. Mas em relação a estas duas políticas, política de coesão e agrícola comum, há aqui para Portugal, a nosso ver, dois problemas gravíssimos que gostava que o Sr. Deputado nos explicasse como se podem ultrapassar. Problema do Fundo de Coesão. O Governo olha para este fundo apenas como um instrumento para recuperar o atraso do país em relação à média europeia, não como um instrumento para recuperar o atraso de algumas regiões em relação à média do nosso país. E esta forma de ver o Fundo de Coesão por parte do Governo, não como um mecanismo de equilíbrio entre regiões dentro do país, mas como uma forma de aproximar a média portuguesa da média europeia, não tem tido sucesso. Torna o país menos coeso, mais desigual e não nos tem aproximado da média europeia. Problema da nova política agrícola comum, portanto, para o desafio da descarbonização, da proteção ambiental, de uma maior resiliência europeia em choques sanitários como o que atualmente vivemos, mas sobretudo fundamental para a coesão territorial, é um problema de ordem, diria, aritmética. Para Portugal, o primeiro e o segundo pilar pesam cerca de 50% cada um, mas em termos médios, nos restantes países, o primeiro pilar pesa cerca de 75% e o segundo pilar apenas 25%. Ora, o que está em cima da mesa é a manutenção, de facto, sem grandes cortes, do valor global da PAC, mas através de um aumento do primeiro pilar e de um corte muito significativo no segundo pilar, o que para Portugal seria dramático, para Portugal em particular. Um corte de uma fatia que representa 50% de um bolo é o dobro do mesmo corte numa fatia que representa 25% desse bolo. E, portanto, a proposta que está em cima da mesa implica para Portugal um corte no segundo pilar, que é o dobro da média europeia, e isso não é aceitável. Portanto, não é aceitável porquanto o segundo pilar é fundamental para o nosso desenvolvimento rural, para o investimento no interior do país, para uma maior coesão territorial. E, portanto, sobre estes dois problemas em concreto, pedi ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira que nos dissesse como podemos ultrapassar estes constrangimentos. E terminaria por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa, pelas suas questões e pela forma escrupulosa na gestão do seu tempo. E eu dou a palavra, com todo o prazer, ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Sr. Deputado António Lima Costa pelas suas perguntas muito pertinentes. Queria começar, talvez, por dar um testemunho na condição de Eurodeputado, um testemunho a partir de Bruxelas, verdadeiramente, que é onde estou neste momento. A propósito do reconhecimento internacional
do excelente desempenho de Portugal a propósito da resposta a esta pandemia. Portanto, não tenho a visão que o Sr. Deputado porventura parece ter a propósito do que foi conseguido por Portugal. Creio que toda a gente está bem recordada, e não é possível esquecê-lo, que não se trata apenas de comparar os números finais, que aliás não estão ainda disponíveis, dos números atualmente conhecidos em termos de infectados, mortos, etc. Trata-se também de ter presente que Portugal partilha a sua fronteira com Espanha, que foi justamente um dos países mais afetados. E é isso que toda a gente que olhe para esta situação com um pouco de objetividade reconhece até com alguma surpresa. Como é que foi possível, aqui mesmo ao lado, ou aí mesmo ao lado de um país que enfrentou uma tragédia, como é o caso de Espanha, ter sido possível que o nosso desempenho tenha sido bastante melhor. Isso só significa que, com certeza, os portugueses tiveram um comportamento responsável. Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde tiveram um empenho absolutamente inexcedível, mas também é verdade que o Serviço Nacional de Saúde teve uma capacidade de resposta que desmente alguma não sei neste momento se estou a ser recebido. Estou? Eu não sei se já estou de novo em linha. Já estamos a ouvi-lo. Tivemos aqui um momento de pausa. Estamos a ouvi-lo já também. Muito bem. Então eu continuaria. Bom, parece que agora está de novo disponível. Ora bem, então eu estava a dizer que ia agora referir-me à questão do desenho das medidas de recuperação da economia em função dos nossos indicadores. É verdade, como o Sr. Deputado diz, que Portugal não foi dos mais afetados pela pandemia, mas nós devemos distinguir os indicadores sanitários da pandemia do impacto económico. Quando se trata de decidir como é que se distribuem as verbas do plano de recuperação da economia, o que interessa sobretudo é a recuperação da economia. E aí, portanto, independentemente de termos números melhores do que outros países, não deixamos de ter setores económicos profundamente atingidos, como é o caso do turismo, e, portanto, a configuração da economia portuguesa e a sua exposição a setores mais atingidos pela crise também justifica que, no momento de pensar a distribuição das verbas do plano de recuperação da economia, isso seja tido em conta. Depois o Sr. Deputado colocou uma série de questões muito pertinentes a propósito da anterior proposta, ou da proposta que disse estava em cima da mesa para os fundos comunitários, mas a verdade é que essa proposta já não está em cima da mesa. Portanto, penso que adianta agora pouco estarmos a discutir a proposta anterior. Já na próxima semana, quarta-feira, conheceremos a nova proposta da Comissão para o quadro financeiro plurianual, e aí o que posso dizer é que partilho inteiramente das preocupações do Sr. Deputado quanto à necessidade de um reforço das verbas para a coesão e quanto à necessidade de um reforço das verbas para a agricultura, em particular no que diz respeito ao segundo pilar. E espero, e esse será certamente um critério de avaliação da proposta da Comissão, que estes dois elementos, reforço da coesão, reforço da agricultura, em particular no que diz respeito ao segundo pilar, não deixem de estar presentes. Depois, como é que o governo português vai gerir essas verbas?
Bom, eu creio que também não acompanharia totalmente a sua leitura quanto ao facto de o Governo estar preocupado apenas com os indicadores nacionais da convergência em termos de coesão e menos com a coesão territorial. Eu creio que a coesão territorial, a valorização do interior, a preocupação com as regiões ultraperiféricas tem feito parte da agenda, mas, enfim, essa discussão virá depois noutra fase, quando perante o quadro financeiro plurianual que for aprovado, internamente tivemos que discutir o modo como essas verbas vão ser aplicadas em Portugal. Mas não creio que tenha que haver uma divergência entre nós a esse respeito. Como digo, partilhamos as mesmas preocupações no sentido de uma política ativa de convergência e de coesão social e territorial e no sentido de reforçar, em particular, para já, as verbas disponíveis para a coesão e para o setor da agricultura, em particular, no que diz respeito ao desenvolvimento rural. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. É agora a vez de dar a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso, por parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em particular o Sr. Eurodeputado e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, que nos brindou com uma muito interessante comunicação, com a qual, de facto, conseguimos ter uma perspectiva bastante próxima do que é que foi também a resposta do Parlamento Europeu a esta situação absolutamente inesperada que nos afetou a todos e que muito contribui para percebermos as relações entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional e, portanto, agradecer desde já também as respostas que já foi dando a estas situações. Eu penso que estamos, de alguma maneira, de acordo que esta situação que vivemos nos leva a questionar muito daquilo que é a nossa maneira de olhar para o funcionamento das instituições, nomeadamente da União Europeia, e para a necessidade de aprendermos com estas respostas que fomos dando e promover mudanças significativas no nosso modo de organização, no nosso modelo económico e social da Europa que queremos e das instituições que queremos. Estas mudanças a que assistimos foram mudanças radicais, causadas por uma situação, também ela, muito radicais, mas são mudanças que alguém aqui apelidou de idealistas. Não, pelo contrário, são extremamente realistas. E realista é também a vontade de mudar para melhor e, de alguma maneira, aproveitar as aprendizagens que fomos fazendo com esta situação para melhorar o funcionamento da sociedade, do sistema económico, do sistema político. Idealista é achar que tudo pode ou que tudo deve ficar igual. Isso não é idealista sequer, é irrealista e também penso que é indesejável. Portanto, a minha primeira pergunta, partindo das palavras que o Sr. Eurodeputado nos trouxe aqui, é o que é que pensa que poderemos de facto manter desta situação que estamos a viver, dessas transformações a que se referiu, o que é que poderíamos manter no funcionamento não só do Parlamento Europeu, mas também no funcionamento das próprias estruturas democráticas? De que maneira é que poderemos aprender aqui a agilizar, a celerizar, até a simplificar procedimentos relativamente aos processos complexos com que lidamos a nível da União Europeia? Uma segunda linha de abordagem é a questão da própria proximidade com os cidadãos. Eu estive há pouco tempo com a Comissão de Assuntos Europeus no Parlamento Europeu pela primeira vez. É muito impressionante por ver Creio que estamos com condições difíceis. Diga, Sr. Presidente. Deixámos de ouvi-la. Eu não sei se tratou apenas do meu caso, se o problema foi comum. De qualquer modo, vejo que a Sra. Deputada está em condições de intervir. Faz favor de continuar. Muito obrigada. Peço desculpa
desculpa, não me apercebi da situação. Perguntava eu, de maneira simplificada, o que destas alterações do funcionamento do Parlamento Europeu, o que é que se pode manter para melhorar o funcionamento destas instituições, tanto em termos internos como em termos de solidariedade e de relação com os cidadãos, nomeadamente com aqueles que estão na sua proximidade, porque penso que este é o momento em que a democracia ou se reforça ou corre sérios riscos. Gostava de comentasse como é que vê alguns desvios autoritários que, à conta da situação da Covid, têm vindo a acontecer, nomeadamente na Hungria, que ainda esta semana aprovou retrocessos em relação aos direitos humanos, nomeadamente aos direitos humanos das pessoas transexuais neste país. Ou seja, esta situação poderá levar a uma fragmentação do próprio tecido europeu, levando a que pergunto se faz alguma analogia com aquilo que está a acontecer, por exemplo, na Hungria, com aquilo que aconteceu com o Reino Unido, aproveitando a sua experiência enquanto negociador nesta área. Esta pandemia poderá contribuir para o reforço dos nacionalismos a que assistimos, por exemplo, nesses países de leste, já que falamos do Brexit e a situação dos portugueses no Reino Unido, como é que está a ser acautelada do seu ponto de vista? Pensa que levanta questões ou está a ser bem acautelada e os cidadãos nacionais que estão no Reino Unido podem estar tranquilos relativamente à sua manutenção? Para terminar, gostava de colocar a questão relativa à conferência sobre o futuro da Europa, que não teve tempo, relacionando essa conferência com este binómio agricultura e ambiente, com este binómio que foi desenvolvido já esta semana com a apresentação das estratégias para a diversidade e da estratégia do prado ao prato para a agricultura. De que maneira é que esta nova Europa pretende não um confronto, mas uma interdependência entre estes dois eixos estratégicos de desenvolvimento futuro que serão essenciais? Foram falados já aqui em termos de PAC e de política de coesão, a necessidade para Portugal, que penso que é unânime, de manter níveis de financiamento, mas preocupa-me não só os níveis de financiamento, mas de facto a abordagem quase filosófica, diria-se, como é que vai ser, em que tipo de políticas é que esse dinheiro vai ser gasto. Por exemplo, pensando, eu fui eleita pelo Distrito de Santarém, o Tejo é um exemplo paradigmático da maneira como estes pilares se opõem ou não, porque permite tomar desde questões relacionadas com regiões fronteiriças, até rios livres, até eficiência hídrica na agricultura. Esta nova PAC, estas novas políticas de coesão conseguem um bom equilíbrio entre ambiente e agricultura? Muito obrigada, Sra. Eurodeputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, e dou de imediato a palavra ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer à deputada Fabíola Cardoso as questões muito interessantes, aliás, que colocou. Começaria pela questão de o que é que podemos ter de positivo para o nosso normal funcionamento no período pós-crise. Bom, em primeiro lugar, precisamos de perceber que temos que adaptar as nossas regras a condições de operacionalidade, mesmo em situação de emergência. Agora foi uma pandemia, de hoje para amanhã é uma guerra, o que for, mas nós precisamos que uma instituição política como o Parlamento Europeu, que faz debate político, que escrutina a ação da Comissão Europeia e que é indispensável na iniciativa legislativa, na aprovação de medidas legislativas, esteja permanentemente operacional. E, portanto, nós temos que adaptar as nossas regras, aprendendo com esta situação de exceção que tivemos que enfrentar.
Depois, outra coisa que penso que devemos manter é o aproveitamento destes canais de comunicação, de modo até a facilitar a participação e a proximidade com os cidadãos. É certo que há muita coisa que já se faz, mas ao longo desta crise fez-se muito mais e aprendeu-se a fazer melhor e, portanto, eu penso que isso é qualquer coisa de muito importante. Depois teremos a seu tempo a Conferência para o Futuro da Europa, que teve que ser adiada também, que estava prevista começar a 9 de maio e, portanto, teve que ser adiada por causa da pandemia. Aí nós teremos que discutir algumas mudanças para o reforço e a qualificação da democracia europeia, e, em segundo lugar, a agenda europeia e temas como essas prioridades políticas em torno do Green Deal e da transição digital também serão discutidas, espero eu, que com uma participação intensa dos cidadãos por toda a Europa. Mas gostava de sublinhar que é a altura de pensar, depois da Europa, de tanto falar das reformas estruturais que pede aos Estados-membros, de a própria Europa fazer algumas reformas estruturais. Nós chegamos a esta crise, de facto, tendo dado insuficientes passos para preparar o euro, em particular, mas a União Europeia no seu conjunto, para responder a um choque desta dimensão. E arriscando aqui um choque simétrico, num choque assimétrico pela diferente capacidade de resposta que tem e, portanto, agravando as divergências. Essas reformas estruturais, onde eu incluiria certamente o completar da União Económica e Monetária e até da própria União Bancária, são essenciais. Depois, a questão do Estado de Direito, de facto, das coisas mais deprimentes e intoleráveis ao longo desta crise foi o que aconteceu na Hungria, de uma democracia liberal, verdadeiramente, é disso que se trata, se essa coisa existe, de aproveitar as circunstâncias de exceção para, de facto, passar por cima de todas as regras do Estado de Direito e até do funcionamento democrático. Isto não pode deixar de ter uma resposta enérgica da parte das instituições europeias. O Parlamento Europeu defendeu isso mesmo, que a Comissão Europeia desencadeasse os procedimentos ao abrigo do artigo 7º para total, em primeiro lugar, apuramento da conformidade dessas práticas com os valores e as regras europeias e depois que, no seguimento disso, sejam adotadas todas as medidas, incluindo as medidas sancionatórias que estão previstas para que esses comportamentos que foram da Hungria, em certo sentido foram também da Polónia, não sejam tolerados, porque, de facto, a construção europeia também depende dessa fidelidade aos valores europeus. Riscos que o nacionalismo representa para o projeto europeu, para os valores da construção europeia, eles estão aí, não são de agora, mas são, é verdade, penso eu, potenciados pela situação que enfrentamos, que é uma oportunidade para todos os populismos para se afirmarem, até porque depois da pandemia e das suas restrições vêm as consequências económicas que, aliás, já são visíveis, e isso é um terreno de oportunidade para os populismos adversários do projeto europeu. E o que temos que afirmar é que nenhum dos nossos problemas pode ser melhor enfrentado se estivermos separados do que estando unidos no interior do projeto europeu. Depois, finalmente, a questão dos portugueses no Reino Unido, para dizer à senhora deputada que nós acompanhamos essa situação muito de perto, dialogando com as associações representativas dos imigrantes europeus que residem no Reino Unido, e aliás também dos britânicos que residem na União Europeia. A situação que nós vemos é a seguinte: em primeiro lugar, os cidadãos que não conseguiram obter o chamado direito de residência
porque ele não foi reconhecido, ou porque não tinham ainda o prazo de 5 anos cumprido, ou porque não apresentaram prova de residir há mais de 5 anos no Reino Unido. A verdade é que a percentagem desses cidadãos é muito substantiva. E, portanto, nós precisamos de verificar que as entidades administrativas independentes que vigiam as decisões que foram tomadas são realmente independentes para que as decisões sejam justas. E, portanto, essa é a primeira reivindicação. Depois, preocupa-nos que alguns dos cidadãos que têm apenas o estatuto provisório de reconhecido enfrentem obstáculos no acesso a direitos e a benefícios de ordem social. Isso é um problema que motiva a nossa preocupação. E, finalmente, mesmo aqueles que têm direitos de residência, nós constatamos que eles não têm uma prova documental da decisão favorável que lhes foi conferida, e isso dificulta, na prática, que façam prova dos seus direitos quando se trata de passar numa fronteira, de obter emprego, de fazer um contrato de arrendamento. E, portanto, seria importante que houvesse um documento físico a atestar o direito de residência. São os problemas que eu penso que são mais relevantes, mas devo dizer que penso que a Embaixada de Portugal no Reino Unido e o Consulado têm feito um grande esforço de resposta e de acompanhamento da situação que vivem os cidadãos portugueses, e são muitos que residem no Reino Unido. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Vou dar de seguida a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira, cumprimento também, agradecendo os esclarecimentos que já deu, os contributos que já deu e as respostas que me dará antecipadamente também agradecendo. A primeira pergunta tem um pouco a ver com a resposta que estava a dar anteriormente e com o facto de ser Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Não era uma pergunta que eu tivesse aqui, mas que me ocorreu. Preocupa-me não a condenação do Parlamento, que o Parlamento Europeu tem feito e que várias forças políticas têm feito, de algumas derivas pouco condizentes com o projeto europeu, quer do ponto de vista da democracia, quer do ponto de vista dos respeitos dos direitos humanos em alguns Estados-membros. E preocupa-me a orientação ideológica dessas críticas. E ainda agora, o Sr. Eurodeputado falou da Hungria e da Polónia, e eu pergunto-lhe, malta, mas será que o assassinato de um jornalista que motivou, até do ponto de vista europeu, das instituições europeias, medidas concretas, passa ao lado daquilo que é a análise dos eurodeputados portugueses? Ou melhor, dos eurodeputados portugueses de esquerda? Eu pergunto a um vice-presidente do Parlamento Europeu, a um vice-presidente português do Parlamento Europeu, se aquilo que se passa em Malta, só pelo facto de o governo não ser de direita, não merece também um escrutínio do ponto de vista daquilo que é o respeito pelos princípios básicos do projeto europeu no que diz respeito a liberdade, democracia e direitos humanos. Depois, pedindo esclarecimento sobre esta matéria, ainda às questões concretas. Há uma preocupação que o grupo parlamentar do CDS tem na Assembleia da República com aquilo que é a conjugação das respostas à pandemia que vivemos e à crise económica por ela originada e àquilo que era o processo do orçamento da União que estava em curso. O Parlamento português, como sabe, criticou unanimemente várias das propostas que foram sendo feitas para o quadro financeiro plurianual. E era muito crítico, unanimemente também, da proposta que estava em cima da mesa antes de surgir toda esta situação. E, portanto, a dificuldade que tem que haver é para perceber como é que, entrando o Fundo de Recuperação como reforço do quadro financeiro plurianual, não havendo ainda evidência da alteração dos critérios depois da afetação desses recursos, como é que nós passamos de uma visão pessimista, negativa e contrária até ao quadro financeiro plurianual que estava em cima da mesa para uma perspectiva otimista? Porque um mero aumento dos recursos não garante que a sua afetação seja equitativa, justa e seja feita no interesse de Portugal. Porque se este reforço que vem do Fundo de Recuperação for dirigido para áreas que não sejam a área da coesão,
ou que não seja a área da política agrícola comum, isso apenas reforça a desigualdade e a desadequação do quadro financeiro plurianual àqueles que são os interesses de Portugal. E parece que esse debate desapareceu. E eu convoco, se não me leva mal para esse debate, quer dizer, como é que, com o Fundo de Recuperação e com a discussão que ainda vai ter que se fazer, nós garantimos que a afetação de recursos, porque se a discussão entre subvenções e empréstimos é importante, a discussão entre a afetação à coesão, à política agrícola comum ou a outras áreas de investimento e a outros programas europeus é igualmente importante, ou para Portugal até se calhar, não diria mais, é tão importante como essa discussão de princípio entre subvenções e empréstimos. E, portanto, como é que se posiciona relativamente a esta matéria? Última questão. Sabendo que temos posições divergentes, também já coloquei esta questão ao seu colega Pedro Marques, sabendo que temos posições diferentes relativamente àquilo que deve ser a manutenção da regra da unanimidade ou a sua substituição em algumas matérias, tendo também posições diferentes relativamente aos recursos próprios da União e a novos impostos e à criação de novos impostos europeus, há uma questão que não é diretamente esta, é a questão institucional. Qualquer destas matérias deve respeitar o primado dos Parlamentos Nacionais. Foi votada pelos eurodeputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu, foi um diploma que apontava para alterações na regra maioritária de votações e para alterações na política fiscal da União com a criação de novos impostos em matérias que o Parlamento português não teve ainda a oportunidade de se pronunciar. E, portanto, a pergunta que eu faço é se defende ou não o primado dos parlamentos, da vontade expressa pelos Parlamentos Nacionais em matérias que são de abdicação, que representam uma redução da soberania nacional, seja em matéria fiscal, seja em matéria de voto por unanimidade e sua substituição por voto maioritário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Eu vou dar a palavra ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira para a última resposta nesta sua prestação, nesta audição, uma vez que a Sra. Deputada do PAN me informou que teve de se ausentar e o Deputado Bruno Dias acabou de me enviar uma mensagem dizendo que está igualmente disponível, portanto, ainda podemos ouvir as questões do Deputado Bruno Dias após as suas respostas ao Deputado João Almeida. Tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Senhor Eurodeputado Pedro Silva Pereira, não está a ouvir-me? Está sem som, Senhor Deputado. Há um problema com o som. Não estamos a ouvi-lo. Bom, e agora? Agora sim. Agora sim, faz favor. Eu queria agradecer ao deputado João Almeida as questões que colocou e vou à primeira, que diz respeito à alegada seletividade ideológica na condenação das violações do Estado de Direito na União Europeia. Para informar o Sr. Deputado que isso não corresponde à realidade, o Parlamento Europeu tem-se pronunciado sobre problemas relativos quer aos direitos humanos, quer às regras do Estado de Direito em vários países, da agenda europeia. Agora, o Sr. Deputado concordará que a Hungria e a Polónia representam um desafio de outra escala e de outra natureza, porque se trata de um problema sistémico com o funcionamento do Estado de Direito. E, portanto, sem menosprezar algumas situações pontuais que existam noutros países e que sejam, sem dúvida, de gravidade que mereça reparo, nós temos que perceber que o que está colocado na Hungria, numa governação que se anuncia a si própria como sendo de uma alegada democracia iliberal,
E, portanto, iliberal significa disposta a passar por cima dos mecanismos de garantia dos direitos fundamentais, de separação dos poderes, aquilo que, de facto, estrutura um Estado de Direito, coloca um desafio enorme ao funcionamento da União Europeia, aos seus valores, um desafio, como digo, sistémico. O mesmo acontece com o que se passa na Polónia, à independência dos tribunais e agora também esta operação, tentativa de realização de eleições em circunstâncias absolutamente e com alteração de regras eleitorais de última hora, enfim. E, portanto, este tipo de situações, evidentemente, têm uma escala e uma dimensão que obrigam à mobilização de todos os instrumentos de reação disponíveis à luz dos tratados, incluindo, de facto, não apenas as perguntas de esclarecimento que a Comissão pode dirigir, mas depois o acionamento em pleno do artigo 7º, incluindo, se for o caso, a aplicação de sanções. Foi isso que o Parlamento pediu e, com as razões que acabei de explicar, da natureza sistémica dos desafios ao Estado de Direito que nesses países são colocados. Em segundo lugar, eu percebo a observação do Sr. Deputado a propósito do Fundo de Resolução e do quadro financeiro plurianual. E até posso dizer que acompanho a sua preocupação. Isto é, não é uma perspectiva positiva a propósito do Fundo de Recuperação da Economia que será aplicado nos primeiros 2 ou 3 anos do próximo período financeiro a nível europeu, que deve esconder a necessidade de termos um bom quadro financeiro plurianual para o conjunto dos 7 anos, onde os problemas da coesão, da política da agricultura têm que estar presentes. E eu creio que, portanto, isso deve fazer parte das nossas preocupações e, portanto, certamente na ponderação da proposta da Comissão, isso não deixará de estar presente também. Agora, o que eu espero é a minha convicção, é que a Comissão Europeia aproveitará a oportunidade também para corrigir alguns aspectos mais negativos no que diz respeito às propostas que estavam anteriormente em cima da mesa, em particular no que diz respeito à coesão e a alguns aspectos da política agrícola, no que diz respeito, sobretudo, ao segundo pilar, de modo a que estes instrumentos possam promover a convergência. E vamos ver qual é a proposta que a Comissão vai apresentar. De uma coisa tenho a certeza, o Primeiro-Ministro português e o Governo português têm hoje uma capacidade de defesa e uma determinação na defesa dos interesses nacionais que pede messas a todos os esforços anteriores. Eu creio que o Primeiro-Ministro tem hoje um reconhecimento a nível europeu que faz dele uma parte na solução e espero que isso possa ajudar a inspirar soluções mais favoráveis também para os interesses portugueses. Depois, a última questão que o Sr. Deputado colocava, no que diz respeito aos recursos próprios e à questão da unanimidade, para dizer o seguinte: é verdade que nós temos divergências a propósito dessas regras europeias e a propósito da questão dos recursos próprios, já as debatemos mais do que uma vez. Ora, eu convidaria o Sr. Deputado e o CDS a repensar um pouco a questão dos recursos próprios à luz do plano de recuperação da economia de que nós agora precisamos. Porque agora a questão dos recursos próprios não é apenas um outro complemento do financiamento do quadro financeiro plurianual. É um elemento chave, absolutamente essencial, para um plano de recuperação da economia numa situação sem precedentes. Nós precisamos, de facto, que a emissão de dívida pela Comissão Europeia, sendo garantida pelo Orçamento Europeu, seja o mais possível
financiada por recursos próprios, porque a alternativa a isso é sobrecarregar as contribuições dos Estados em anos futuros. E eu creio que o Sr. Deputado concordará que nós devemos evitar isso, sobretudo se a sua preocupação é de ordem fiscal, devemos também evitar isso. E para isso precisamos de recursos próprios. É claro, os recursos próprios, diria ao Sr. Deputado, mas isso também são impostos. Sim, mas nós temos a possibilidade de desenhar um conjunto de recursos próprios para as transações financeiras internacionais, para o setor do digital, até para alguns domínios de natureza ambiental que são relevantes e que penso que deviam ter considerados positivamente e não negativamente, porque eles são parte da solução e, de facto, se nós fazemos perigar todos os pilares de que depende a efetividade de uma resposta, então nós não teremos um plano de recuperação da economia à altura das circunstâncias. Peço que conclua, Sr. Deputado. Conseguir consensualizar, não apenas a nível europeu, mas também a nível nacional. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira. E então agora para uma última intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, a quem saúdo também pela sua presença e participação. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também e queria cumprimentar o Sr. Presidente e a todos, e neste caso em particular ao Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, agradecer as informações e o testemunho que tem vindo aqui a partilhar com a Comissão de Assuntos Europeus neste encontro. Agradeço também ao Sr. Presidente a informação que tinha dado há pouco de que eu estava de facto com outra reunião que me impediu na parte inicial de participar aqui neste debate. Eu gostava de colocar ao Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, 2 ou 3 questões, no seguimento, aliás, do que tem vindo a ser colocado nas suas intervenções e nas respostas que tem vindo aqui a prestar. Por um lado, queria fazer uma referência a esse entendimento, a esse anúncio da França e da Alemanha, portanto, esse acordo franco-alemão sobre os tais 540 mil milhões de euros com a perspectiva de transferências na forma de subvenções, como contributo, de certa forma já talvez a dar o enquadramento e a dar o mote para esta perspectiva que se coloca para a próxima semana e cá estaremos na semana que vem para verificar qual a proposta concreta que a Comissão Europeia trará relativamente ao quadro financeiro plurianual, mas eu sobre isto gostaria de colocar 3 questões muito objetivas para ouvir a perspectiva do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu sobre essa matéria. No concreto, olhando para este anúncio franco-alemão, digamos assim, e olhando para aquilo que tem vindo a ser as decisões, quer do Conselho, quer da Comissão Europeia, anunciadas nesta resposta, quer do ponto de vista do plano de recuperação, quer do ponto de vista das respostas imediatas que têm vindo a surgir, pergunto-lhe qual é a sua perspectiva sobre o resultado em concreto para Portugal do ponto de vista das respostas e da atribuição de recursos, digamos assim, ao nosso país. Nós temos vindo a assistir ao longo dos anos a uma tendência muito acentuada de aprofundamento de opções no sentido de gestão centralizada dos recursos da União Europeia, uma perspectiva, como já tem vindo a ser colocada ao longo desta audição, de corte nos fundos para a coesão e nos recursos concretos para a política de coesão, e nomeadamente para países como o nosso, porque alarga-se depois o âmbito da aplicação desses fundos e até ao nível de outros países, mas já sabemos que esperamos que a proposta revista seja diferente, mas a questão que se coloca é, quer na centralização da gestão dos recursos, quer na opção que tem vindo a surgir de instrumentos financeiros em vez de chamadas subvenções,
que perspectivas para a dimensão desses montantes e a sua perspectiva inclusiva no que diz respeito à comparação entre o que era a estimativa do BCE, que era 1,6 bilhões à portuguesa, versus este montante que seria na base a cerca de um terço, digamos, desse valor. E, finalmente, a terceira questão, que condicionalidades associadas a este tipo de apoios ou a este tipo de respostas, para além daquilo que já é conhecido e que tem sido a nossa sina, digamos assim, quer das Country Specific Recommendations, quer daquelas da governação económica, as várias medidas que têm vindo a ser tomadas, para além disso, que consequência que na sua perspectiva, se podem colocar em relação a esta matéria. Por outro lado, um comentário muito breve e também proporcionando aqui a sua resposta sobre estas consequências da decisão do Tribunal Constitucional Alemão e aquilo que designou há pouco de captura do BCE, neste caso pelas autoridades alemãs e daqueles que, eu diria, os arautos da União Europeia, das desigualdades e das imposições de tipo neocolonial que têm vindo a surgir, mais uma vez, perante as economias mais vulneráveis e que estão a passar a ofensiva claramente. E eu pergunto-lhe se a opção é entre defender aquilo tal como está ou assumir uma postura de afirmação de que as coisas não têm que ser assim, nomeadamente no que é, desde logo, o papel do BCE no quadro atual, quer dizer, a derrogação de normas que impedem o BCE de financiar diretamente Estados, que era uma situação que hoje em dia se devia colocar e que temos vindo a colocar, e finalmente esta questão, mesmo para terminar, Sr. Presidente, dos recursos próprios que o Sr. Deputado dizia que são a alternativa para não sobrecarregar os Estados-membros, eu diria só se assumirmos como inevitável e como fatalidade que não há uma função verdadeiramente redistributiva dos orçamentos comunitários e que a União se mantém naquela lógica que os pseudo-frugais têm vindo a afirmar de que há os contribuintes líquidos e os beneficiários líquidos, como se não houvesse grandes beneficiários da integração no mercado comum, e esses sim estão a ganhar, como é o caso da Alemanha. Eu deixava estas questões, agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente e cumprimento e saúdo o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Muito obrigado. Deputado Bruno Dias, pelas questões que acaba de colocar, e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Dias, é um gosto revê-lo. Obrigado pelas suas questões. Eu começaria, talvez mesmo pela última, a questão dos recursos próprios, saber se eles realmente são necessários apenas se não houver uma nova política redistributiva. Eu acho que não, Sr. Deputado. Eu acho que nós precisamos mesmo de mais recursos no orçamento europeu. Um dos problemas que nós temos é, de facto, a insuficiência da capacidade orçamental da União Europeia. E, portanto, isso significa que precisamos de aumentar o orçamento europeu, mesmo em volume, e isso certamente precisará de mais recursos próprios. Portanto, eu creio que os recursos próprios fazem parte da equação e da solução dos nossos problemas. Depois o Sr. Deputado faz uma pergunta que só não é de $1 milhão, porque é, porventura até mais do que isso, que é a pergunta sobre, então, e agora, neste plano de recuperação da economia, quanto dinheiro é que vem para Portugal? Não sabemos, Sr. Deputado, e também não me vou deitar a adivinhar sobre essa questão. O que posso dizer é o seguinte, quer na proposta franco-alemã, quer nas intenções que a Comissão anunciou, há uma preocupação com a convergência. Até há algum tempo atrás, a convergência era uma palavra quase proibida a nível europeu. Lembro-me bem que o Primeiro-Ministro português com o Primeiro-Ministro espanhol, em tempos, fizeram uma iniciativa que é chamada Um Novo Impulso para a Convergência. E como essa ideia de convergência, por estranho que nos possa parecer, era tão mal recebida em alguns meios políticos e em alguns governos europeus. E, portanto, acho que o que podemos esperar é que esta ideia da convergência, de acorrer aos setores e também às regiões mais afetados pela crise, e certamente o setor do turismo, que interessa particularmente a Portugal, será um deles, que isso possa ter expressão na proposta que vai ser apresentada. Eu compreendo o seu ponto quanto à questão de saber se a gestão dos fundos é mais ou menos centralizada.
penso que isso vai depender muito da natureza dos programas e da alocação, mas, Sr. Deputado, eu tenho a esperança e a convicção, em função da informação que nós temos, que uma parte importante dos novos recursos do Plano de Recuperação irão robustecer a resposta em sede de políticas de coesão. E, portanto, é com essa esperança que partimos para a análise da proposta que a Comissão vai apresentar. Com condicionalidades, bom, eu penso que as referências às condicionalidades que há na proposta franco-alemã são muito genéricas, não quer dizer que sejam importantes, fazem sobretudo alusão a que haverá um momento em que, depois da suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, os países regressarão aos seus compromissos financeiros para a estabilidade financeira na zona euro e, portanto, às suas metas orçamentais. Não tem nada a ver, portanto, com a contratualização de programas de ajustamento, porque isso seria as contrapartidas de condicionalidade de empréstimos que não constam da proposta franco-alemã e, portanto, acho que estamos a falar realmente de um quadro bastante diferente daquele que tínhamos pela frente quando foi a última crise financeira. Mas eu acompanho o Sr. Deputado na necessidade de, por um lado, garantir que esta suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento é duradoura. O Sr. Deputado não o disse, mas eu posso acreditar que deseja isso tanto como eu, mas noutra coisa que podemos também convergir. Eu acho que essas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento precisam, de facto, de uma revisão e a famosa integração dessas regras no direito comunitário precisa de estar dependente de uma avaliação da experiência destes anos e a experiência destes anos mostra que uma revisão importante é necessária. E, aliás, a família socialista votou nesse sentido aqui no Parlamento Europeu já mais do que uma vez nesse sentido. Terminaria com as questões que colocou a propósito do Banco Central Europeu. Para dizer, em primeiro lugar, que, como reparou, eu acentuei a questão da captura do Banco Central Europeu por parte da Alemanha e não propriamente a questão da independência do Banco Central Europeu. Eu fiz referência à independência, mas no sentido de ela ser posta em causa por via de uma captura. Porque se houvesse uma outra estruturação do Banco Central Europeu, que valorizasse mais a accountability, a responsabilidade democrática do Banco Central Europeu e da política monetária, eu veria isso com bons olhos. Mas isso faz parte de um conjunto de alterações que precisariam ter relevância constitucional e, portanto, de alterações nos tratados, que certamente serão discutidas no âmbito da Convenção para o Futuro da Europa e que é tudo menos certo que reúnam consenso. Eu acompanharia o Sr. Deputado, que se acaso se tratasse de rever o mandato do Banco Central Europeu no sentido de incluir as questões do pleno emprego e não apenas as questões da inflação. E acompanharia também o Sr. Deputado se tratasse de alterar as regras dos tratados de Lisboa, no sentido de que o financiamento direto aos Estados se tornasse possível e que este tabu que foi imposto pela Alemanha na altura da construção do euro pudesse ser vencido. Mas para isso precisaríamos de chegar a acordo sobre uma reforma dos tratados que, na prática, o que estaria a fazer era representar um impulso de integração política e aí não tenho tanta certeza que o Sr. Deputado nos acompanhasse nesse processo. Mas, de todo modo, concordo consigo em muitas das preocupações que manifestou em relação à configuração do papel do Banco Central Europeu e acho que é terreno que a crise está a evidenciar que precisa de ser caminhado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um gosto estar com a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer imenso para nós também. Foi uma reunião muito útil e interessante. Espero que tenhamos condições de poder repeti-la em circunstâncias bem mais favoráveis do que aquelas que decorrem do contexto em que vivemos e desejo ao Sr. Eurodeputado e Vice-Presidente do Parlamento Europeu a continuação dos maiores sucessos na sua função. Muito obrigado. Damos assim por concluída esta parte da nossa reunião.
corresponde às audiências que acabaram de ter lugar, e passaria de imediato à segunda parte